Olá, amigos. Gostaria de falar algumas considerações sobre a figura do falecido ministro Teori Zavascki, e seu falecimento, as condições de como ocorreu, e o seu substituto, ou a substituta, quem vai relatar a Lava Jato. Postei várias observações no Facebook e fiquei de fazer alguns comentários pessoais aqui no YouTube. O ministro Teori, ele assumiu em novembro de 2012 a vaga no STF. Foi uma nomeação relâmpago da Dilma, da presidente Dilma à época. Por quê? O julgamento do mensalão, àquela altura, tinha saído do controle do PT, controle da Dilma, do Lula e do PT. Eles esperavam um julgamento que ia ser favorável aos mensaleiros, né, ou mínimo penas brandas, etc. Porém, no embate lá do então ministro Barbosa, que era o relator, versus o revisor, que era o Lewandowski, Barbosa deu o banho, começou a vencer as suas teses, começaram a vencer as suas teses e começaram a pipocar as primeiras condenações. Claro que depois ainda viria mais água a rolar, mas aquilo apavorou particularmente Lula. Né? A Dilma, naquela época, não tinha nada a ver com isso, já que as coisas aconteceram fora da sua intervenção direta. Ela devia saber, mas não há notícias de que Dilma participou de nada disso. Participou de muita coisa pior, mas do mensalão não. E precisava então de um substituto para o ministro Peluso. Peluso era um juiz de direito, togado, que se aposentou aos 70 anos. Deveria ter sido completada a sua vaga de forma suave, mas em pleno mensalão precisava de alguém para apagar aquele incêndio que estava descontrolado. Escolheu-se então o Teori, que não era juiz togado. Fala-se que ele era, mas não é. Ele era desembargador federal lá do TRF4, Porto Alegre, mesmo ao qual subordina-se o juiz Moro, e advogado, militante lá do Porto Alegre, depois do Banco Central também em Porto Alegre, fez a sua carreira em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Provavelmente é daí que Dilma o conhecia, o Lula também, o PT gaúcho. E daí em diante ele veio para o STJ, nomeado ainda pelo Fernando Henrique Cardoso, já que ele era um homem, um advogado especialista em contabilidade, cálculos financeiros e contenciosos dessa ordem, foi para o STJ, aquele cabidão também que é o STJ hoje em dia, e estava ali à mão, então, portanto, em Brasília. Era só pegar um homem identificado, portanto, com causas da esquerda, e levar, então, ele rapidamente para o STF. Sua sabatina foi rápida, Renan Calheiros mesmo, lá presidindo o STF, Eunice Oliveira, essa mesma turma que nós estamos vendo aí, conduziram rapidamente a sua sabatina e em um mês ele estava lá sentadinho, lá na cadeira do nosso amigo Luiz Peluso. O que aconteceu naquela época? Ele entrou, então, com a missão, claro que não declarada, mas era óbvia, de tumultuar o que pudesse, naquele momento, mensalão. Já que estava adiantada, o Luiz Peluso, inclusive, deixou o STF, mas deixou já a sentença do que ele já tinha sido julgado até aquele momento. Sentença com penas, inclusive. Ele, então, entrou nesse fogaréu e não tinha conhecimento criminal maior, era um juiz penal, era um homem, há que se dizer, trabalhador, dedicado, mas não era nenhum luminar. Havia e tem dificuldades dele de discutir temas jurídicos com maior intensidade, ainda mais com vários ministros do STF que já estavam
enfronhados, mesmo que sejam fracos, mas estavam mais enfronhados nas causas do STF. Ele então fez o que ele podia fazer, tumultuou. Na época da dosimetria, ele tentou redimensionar as penas, foi um fracasso, acabou sendo meio que ridicularizado pelos demais, e assim foi. No final de 2013, quando vocês se lembram, houve a impetração de embargos infringentes, e o Celso de Mello foi o voto de Minerva que admitiu. Isso tudo estendeu o julgamento mensalão por um ano, até que no dia 15 de novembro de 2013 houve a condenação, o apenamento final daqueles mensaleiros. A partir daí, o ministro Teori, ele era aquele homem que poderia dar tudo errado, mas ele acabou caindo em cima dele várias causas importantes. A principal, sem dúvida, foi o seu relator da Lava Jato. Isso se deu já em 2015, quando a Lava Jato foi ascendendo para o STF, já que estavam havendo crimes envolvendo o Petrolão, envolvendo autoridades com prerrogativa de foro, todos se lembram disso. Então, o Procurador-Geral da República começou a pedir ações contra deputados, senadores e outras autoridades, e sorteio caiu então para o Teori. Aí o Teori realmente assumiu a camisa do Petrolão, ser o relator da Lava Jato, mesmo com alguns pontos baixos. Talvez o pior tenha sido aquela não autorização de ser usado os áudios que o juiz Moro tinha determinado. Lula, que era o grampeado, Lula conversou com a Dilma e aquilo foi grampeado. E o juiz Moro soltou aquilo na mídia. Aquela ocasião, no ano passado, era um momento que talvez até redundasse na prisão do Lula. E naquele momento o Teori vacilou, pressionado, né? Ele desautorizou o juiz Moro. Mas foi, vamos dizer, um ponto importante, lamentável, mas ficou nisso. Daí em diante ele sempre referendou as ações do juiz Moro. Sempre. Verdade é essa. Tanto é que o juiz Moro realmente se dava bem com ele. E foi, portanto, um ponto de apoio da Lava Jato e do juiz Moro, dos demais membros do MPF, dentro do STF. O STF não é uma corte criminal, todos sabem disso. Ele agindo como uma corte constitucional e política. E a Lava Jato é uma ação penal, ou seja, são crimes que estão sendo julgados ali, corrupção passiva e ativa, lavar dinheiro, branqueamento de dinheiro, tráfico de influência e por aí vai. E o Teori conseguiu, então, se reciclar e passou a dar a possível consequência lá dentro. Não sei se tivesse caído na mão de um outro ministro, ele teria assumido daquela maneira. E chegou agora, portanto, a partir de dezembro, com as delações de dezembro de 2016, com as delações da Odebrecht, ele teria sacrificado e aconteceu parte das suas férias para acompanhar as oitivas dos 70 e poucos delatores da Odebrecht. Então, ele ficou numa ponte aérea, Brasília, Porto Alegre, hoje sabe-se que São Paulo, talvez Rio de Janeiro, agora que apareceu também uma suposta namorada dele aqui no Rio. Bom, o fato é que ele não se desgrudou da Lava Jato no mês de janeiro. E sabe, obviamente, todos os segredos da Lava Jato, mesmo aqueles que talvez nem o juiz Moro saiba, porque correram lá em Brasília, estão lá por conta da ligação dele direto com o Janot, talvez a própria determinadas declarações nem o juiz Moro conheça, e ele sabe tudo, ou sabia tudo, já que faleceu. Então, como substituir um homem desse a essa altura
do campeonato, vamos dizer assim. Muito difícil. No STF, nós temos agora 10 ministros, a Carmen Lúcia é a presidente, ela não pode participar, não pode ser relatora de nenhuma ação, ela fica ali, obviamente, conduzindo os trabalhos, por isso ela é presidente, e não vai participar. E surgiu, então, agora as três variantes, vamos dizer assim. A primeira é aguardar a nomeação de um novo ministro pelo presidente Temer. Ora, mesmo que ele nomeie amanhã um novo ministro, ou indique, né, melhor dizendo, um ministro, o Senado está em recesso, não vai parar o recesso por causa disso, nem é legal. Tem que esperar, então, até dia 2 de fevereiro, quando haverá a posse, a reabertura dos trabalhos, a formação do novo presidente do Senado, deve ser o ministro Oliveira, mais a formação das comissões, da mesa e das comissões, para só a partir daí, então, marcarem a data da oitiva do indicado por Temer. Isso dará, com certeza, considerando os prazos melhores possíveis, lá para meados de fevereiro. Talvez até não dê tempo, porque tem um carnaval e a coisa vá para março. Ou seja, então, teria uma paralisação da Lava Jato lá em Brasília até, certamente, para março. A outra variante é, em caráter excepcional, a presidente da STF, Carmen Lúcia, faz um novo sorteio eletrônico. Surge, então, a dúvida, o sorteio é dentro da segunda turma ou é dentro do universo dos outros 9 ministros? Dentro da segunda turma, que ficaram, a teoria era dessa turma, ficaram apenas o ministro Celso Mello, Gilmar Mendes, 2 experientes, né, velhos conhecidos. Gilmar Mendes é crítico da Lava Jato, é crítico do PT, mas não gosta da Lava Jato, acha que exagera. Temos ainda 2 figuras péssimas, horrorosas, sem chance nenhuma para a Lava Jato, que são o ministro Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Ou seja, teria nesse caso um sorteio com os 4 citados, 50% de chance de cair na mão desses 2 últimos agora, e até mesmo do Gilmar Mendes, que seria talvez complicado. Mas tem uma terceira variante, que eu acho, pessoalmente, que vai ser adotada pela ministra Carmen Lúcia, que é fazer o sorteio entre os 9 ministros. Aí poderíamos ter menos a probabilidade de não cair com esses 2 aí, ou esses 3 citados, seria, obviamente, menor, né? E teria talvez um nome, poderia ser melhor aí para cuidar do assunto. Difícil dizer, porque a coisa é complicada ali, mas talvez o próprio Celso Mello, decano, equilibrado, tal, quem sabe, né? Fux, enfim, não tem opção, na verdade é que não tem uma opção ótima, nem razoável, tem só menos pior. As horrorosas, já citei, seria Toffoli e Lewandowski, que iam fazer tudo para enterrar, e iam conseguir enterrar a Lava Jato, que tem várias medidas excepcionais, legais, mas excepcionais, e que seriam usadas para acabar detonando a Lava Jato. Vamos então torcer, essa o quadro no Brasil, não tem o que fugir, a Lava Jato é um processo legal, temos que seguir a lei, com todas as dificuldades, com todas as nossas restrições ao STF, mas é o que aconteceu com o Brasil, né? O STF vai sendo formado assim, e chegamos a esse ponto de não ter grandes escolhas ali. Então, é de lamentar a morte, então, do nosso ministro Teori, a quem eu critiquei muito em vida, né? E faria de novo, pelas razões que ele já apontei, mas ele era um homem importante, né, nesse quadro.
Ainda sobre o acidente, agora do King Air, eu relatei também no Facebook que eu já passei voando com essa aeronave, voei algumas vezes com essa aeronave no Tocantins. É um avião robusto, turbohélice, pousa em pista de grama, pousa em asfalto, por ser pressurizado, pode voar a grande altitude, faz tranquilamente etapas como São Paulo-Brasília, sem escalas, o Rio-Brasília. Então, uma aeronave confiável. Esse modelo que caiu era ainda mais sofisticado, uma aeronave nova, 1.000 horas de voo não é nada para uma aeronave. Mas, dentro dessas condições, uma aeronave tem uma certa complexidade, particularmente para voar single pilot, quer dizer, apenas um piloto. Quando eu tive o quase acidente, eu estava na aeronave com um piloto só, eu no lugar do copiloto, e tivemos uma pane de gerador que a aeronave começou a perder potência, voando sobre o Jalapão, no leste do Tocantins, e chegamos a declarar a emergência. Uma série de manobras ali, eu cooperando com o piloto, conseguimos debelar a pane e o avião pousou em segurança, mas acompanhado pelo Corpo de Bombeiros lá do aeroporto de Palmas. Já passou, estamos aqui. Então, esse avião voando sozinho, com um piloto apenas, corrigindo, e mais 4 pessoas, chegando naquela área de Paraty, num aeroporto limitado, sem maior apoio de terra, embora o avião tivesse capacidade de fazer esse tipo de voo, alguma coisa aconteceu ali, né? Óbvio. Né? E que fugiu do controle do piloto. Pode ser visibilidade, pode ser o teto baixo, pode ter havido, o piloto tentou alternar e tentando alternar, quer dizer, mudar de pista, mudar de aeroporto. Poderia voltar para o Campo de Marte em São Paulo ou prosseguir para Angra dos Reis ou até Rio de Janeiro. Né? A aeronave certamente estava com combustível de sobra para tudo isso. E nessa procedimento pode ter havido o chamado voo de faca, ou seja, o avião ele entra, faz uma curva acentuada e cai abruptamente, perde sustentação. Ou ainda uma pane de motor, como já foi levantado. E, finalmente, a última hipótese, que, sim, no meu entender, teriam outras, né, mas a última seria uma sabotagem. Né? Muita gente está falando, tá bom, algum explosivo a bordo e foi detonado, algum dispositivo que provocou um incêndio numa parte da aeronave. Hoje surgiu uma testemunha dizendo que viu fumaça branca na aeronave. Fumaça branca é uma fumaça que indica muitas vezes explosivo, é uma indicação de explosivo, ou pode ter sido também a condensação do avião voando sobre uma camada muito úmida, como a gente vê em carro de Fórmula 1, carro de Fórmula 1 passando rápido ali a 200, 300 km por hora, numa reta, todo mundo vê ali no carro, no Fórmula 1, aquela condensação formada nas suas partes móveis. No avião acontece o mesmo. Né? Pode ter sido isso também. Então, aparece uma fumaça branca, mas nada mais é do que uma condensação. Mas surgiu esse fato, a gente precisa admitir. Ele era um alvo sensível? Com certeza era. Né? Havia denúncias de ameaças a ele, era um homem que tinha como falei, todos os segredos da Lava Jato estavam com eles, alguns que não temos ideia do que é, talvez nem o Luiz Moro. Certamente os 3 juízes federais que estão com ele devem saber uma parte ou outra, mas ele conhecia profundamente, até por ser trabalhador, o tema Lava Jato. Então ele era um alvo sensível. Mas eu pessoalmente confio plenamente no trabalho da FAB e do CENIPA. É um órgão acreditado internacionalmente, composto por dezenas de oficiais, sargentos, cabos, soldados, técnicos civis também, que a própria BIT deve mandar gente para acompanhar, já com um avião fabricado por ela, um sucesso comercial, e de modo que, se houver essa situação o acidente vai ter que ser esclarecido, e será, o avião está em estado razoável, de modo que, se houver uma ação de sabotagem, isso aí vai ser descoberto, não tenho dúvida disso. Tá?
Se foi um acidente, né, nessas condições que eu falei, erro de piloto, erro de condução da aeronave, alguma coisa que surpreendeu o piloto, também será esclarecido. Tem elementos para fazer uma boa perícia. Importante agora é aguardarmos, confiarmos nesse trabalho da FAB e torcermos para que o substituto do nosso ministro Teori seja menos pior. É o que podemos fazer nesse momento, não há outra hipótese, né? E vamos então pensar nisso. Grande abraço a todos, obrigado pela paciência em ouvir. Aqueles que curtirem, por favor, compartilhem e assinem o canal. Grande abraço.